Olá para você que nos acompanha, que satisfação estar aqui mais uma vez com mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aquilo que nós desempenhamos aqui, o papel que o Tribunal de Contas tem na sua atividade fim, que, para simplificar, é ajudar a fiscalizar, cuidar do dinheiro público que precisa ser empregado na vida para se transformar em serviços para que o cidadão paulista tenha o melhor, né, para o seu bem-estar e para aquilo que realmente precisa. Enfim, nós fiscalizamos o dinheiro público e aqui nesse programa nós traduzimos aquilo que fazemos em entrevistas com personalidades do nosso tribunal, com servidores e com convidados que possam falar um pouco sobre as suas áreas, tudo aquilo que o tribunal faz. E para quem já nos acompanha, há mais de 50 programas que nós já estamos aqui há 2 anos no ar, para poder falar sobre esse nosso trabalho. E eu fico muito feliz, de verdade, cada vez mais com o alcance que o nosso programa tem. Muitas vezes a nossa equipe de produção quebra a cabeça para continuar a fazer um conteúdo de qualidade, para continuar a ter assuntos de relevância e sempre as pessoas mostrando de onde elas estão nos assistindo, de lugares diferentes do estado de São Paulo. Para você que nos acompanha nas redes sociais de todo o Brasil, pessoas de outros tribunais de contas que usam esse nosso exemplo num papel pedagógico, inclusive, de levar o nosso conteúdo e como comunicação, um grande pilar de transparência. Mas bem, essas boas-vindas é para dizer que mais um programa está no ar, como toda sexta-feira às 9 da noite na TV Alesp. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Também estamos no ar em mais de 100 emissoras, TVs câmaras de todo o estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários vinculados à CESP. Tudo isso pela distribuição da nossa rede TCESP de informação. E claro, se você como eu também gosta das redes sociais, pois é, como eu falei, estamos aqui no YouTube. Além do nosso programa, nós temos muitos outros conteúdos jornalísticos, cursos, lives, palestras, também as transmissões das nossas sessões. Às terças-feiras nós temos as câmaras, às quartas-feiras o nosso Tribunal Pleno. Você é convidado a acompanhar tudo isso, toda essa nossa programação aqui. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos, porque tem coisa boa e coisa que você precisa ficar sabendo. Esse programa é sempre gravado aqui no auditório nobre do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista, na nossa sede em São Paulo. Estamos também, se você como eu gosta de ouvir, gosta de podcast, pois é, muito embora o nosso podcast esteja em vídeo no Spotify, todas as outras plataformas você também pode apenas ouvir como um bom e velho programa de rádio, pois é, você pode procurar e desculpa não tem para não acompanhar aquilo que nós fazemos por aqui. Bom, o programa de hoje vai começar e eu quero primeiro apresentar e cumprimentar, dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje, Germano Fraga Lima, secretário-diretor-geral do nosso Tribunal de Contas. Muito obrigado por tirar um tempinho da sua agenda. Eu sei como é corrido o dia a dia do nosso tribunal, mas para estar aqui e levar um pouquinho de informação ao nosso público. Obrigado, Fernando. Eu agradeço o convite. Na sua pessoa, do nosso amigo Bispo, eu parabenizo toda a sua equipe pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acho que esse setor está em boas mãos, vem com suas atividades sendo desenvolvidas bem a contento. Eu parabenizo e agradeço até em nome do tribunal o trabalho de vocês. Muito obrigado. Sabe, doutor Germano, que a questão da comunicação a gente leva a sério aqui no tribunal mais do que se deve, porque como nós prezamos como tribunal pela transparência das ações dos gestores públicos, nós primamos que comunicação é um pilar de transparência, né? Quando você fala, quando você mostra as situações, quando você, obviamente, faz com que as pessoas tenham acesso, comunicação é acesso, tudo fica de uma maneira muito mais facilitada. Obrigado pelas palavras. Né? É uma obrigação nossa vir aqui, Fernando. Apesar de eu não ser tão bom orador quanto tantos que já passaram, que sentaram nessa cadeira, né? Mas vamos lá, a gente vai tentar bater um papo. Vou tentar me sentir na sala de casa para poder falar mais à vontade, para poder desenvolver os temas que eventualmente você propõe. E de fato, isso que você diz é uma grande verdade, porque quando um programa de TV está no ar e a pessoa escolhe nos assistir, é como se ela abrisse uma janela e nos convidasse a estar também na sala de cada um deles. E aí por isso que eu sempre abro o programa agradecendo a audiência e aos feedbacks que a gente recebe. Deixa eu aproveitar e apresentar o meu amigo Germano Fraga Lima, que depois eu vou cometer uma inconfidência, que além de amigo, colega de tribunal,
é um grande vizinho, porque moramos no melhor bairro de São Paulo, que depois a gente vai falar, vou deixar você aí que está assistindo pensando qual é o melhor bairro de São Paulo. E essa resposta é muito fácil, nós vamos responder daqui a pouco. Praticantes do mesmo esporte, gostamos muito do automobilismo, enfim. Mas eu vou apresentar aqui o Germano, que é graduado em Direito pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Ingressou aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano de 1988, quando passou no concurso público, atuando como auxiliar da fiscalização financeira na 4ª e na 7ª DF, 4ª e 7ª Diretorias de Fiscalização. Em 1995, colaborou com o nosso tribunal como assistente técnico de gabinete da 4ª Diretoria de Fiscalização e chegou à assessoria da Secretaria de Diretoria Geral 2 anos depois. Em 2001, começou a sua jornada no gabinete do conselheiro Renato Martins Costa, o nosso conselheiro presidente, tendo sido o chefe do gabinete técnico da presidência, o GTP, nos anos de 2004, 2012 e 2018. Ano passado, chegou à chefia da SDG, ocupando o posto de secretário-diretor-geral, agora a partir desta presidência atual. O doutor Germano, inclusive, como eu disse, é muito interessante quando a gente começa a conhecer um pouco, além do que as pessoas fazem, daquilo que é da sua atribuição formal aqui do tribunal. Eu brinquei com o kart, o automobilismo, e tem um trabalho muito sério, que é muito bacana, como presidente do Conselho de Administração do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo, que é uma instituição repleta de abnegados, de pessoas que buscam ali ajudar em prol ao tratamento de pessoas que estão aí passando por essa situação do câncer. O Dr. Arnaldo fica ali no Aroche, né, a sede? Então, o nosso ambulatório é no Aroche e o hospital fica dentro do complexo da Santa Casa. Ah, sim. Nós temos a administração independente da Santa Casa e ocupamos um prédio que nos foi cedido lá quando a Santa Casa foi instituída, para que o Dr. Arnaldo cuidasse, desenvolvesse os trabalhos com o câncer. O Dr. Arnaldo foi o primeiro médico a aplicar rádio sobre o tumor. Então a radioterapia tem origem principalmente na sua atuação. Aí é uma entidade como o tribunal agora, centenária. Também? Também, 102 anos esse ano. Puxa vida. Não pudemos comemorar, né, os 100 anos por conta da pandemia, aconteceu durante a pandemia. E é um trabalho voluntário, como de tantos outros que estão lá conosco fazendo, né, para que a gente possa ajudar o próximo, Fernando. Eu acho que isso é uma missão de vida minha pessoal. Eu tive minha mãe como secretária de saúde por 16 anos. É mesmo? Meu pai foi presidente de Sociedade de Amigos de Bairro. Então esse trabalho é um trabalho desenvolvido com muita seriedade. Não posso deixar de ressaltar aqui o meu amigo Ângelo Scatena, que foi presidente lá e que foi quem me levou para lá. Dr. Ângelo falecido dentro do hospital, dentro do complexo hospitalar. Tem até um prédio com o seu nome, né? E um homem abnegado, Fernando. Ele se vestia de agasalho, ele era careca, colocava lá a sua boina e sentava na recepção do hospital, Fernando, para ficar ouvindo as reclamações, para depois chegar e para puxão de orelha nos diretores. Precisamos ajustar isso. São alguns detalhes que a gente gosta de contar e enaltecer o trabalho das pessoas, como também o Dr. Sérgio Rossi, Dr. Davi, que hoje é da diretoria executiva. Muitas pessoas do tribunal contribuem, Paulo Massaro, Alexandre Carsola. Eu estou cometendo até um impropério de citar nomes e correndo o risco de esquecer, mas eu peço desculpas a quem eu não mencionei, né, Fernando? É um trabalho voluntário, é um trabalho paralelo, é um trabalho, uma dedicação em prol dos mais necessitados, porque a gente atende 100% SUS. Pois é. Não é? Eu só queria... Eu comecei no tribunal em 88, ainda era DFO, não existia DF. Por isso que é sétima DFO. Na época existia a Diretoria de Fiscalização Orçamentária, a Diretoria de Contas Municipais e Diretoria de Adiantamentos. Quando o Dr. Sérgio assumiu a SDG, em 89, ele promoveu essa mudança, tirou as especialidades, juntou tudo nas diretorias e ficaram só as diretorias de fiscalização. E aí surgem os DSFs? Aí surge, DSF já existia. Já existia. Puxa vida, é interessante saber a história da estrutura, porque nós temos a Secretaria de Diretoria Geral,
aí nós temos os 2 departamentos de supervisão da fiscalização, aí nós temos as DFs, né, as diretorias de fiscalização, nós temos 10 aqui na capital, nós temos a diretoria de contas do governador e nós temos as unidades regionais, né? A UDESP também, que está nesse guarda-chuva, né? E aí eu vou querer que você me explique tudo isso certinho. Mas para finalizar essa questão do Instituto de Câncer, doutor Arnaldo, muita gente do Tribunal de Contas colabora. Eu parabenizo aqui e me coloco à disposição também, chamando dentro daquilo que eu puder contribuir, porque eu acho que nós, na nossa existência, nós queremos muito receber, né? Nós temos uma preocupação muito grande em ganhar na vida, mas a gente só vai conseguir ganhar na vida quando a gente tiver oferecido muito, né? Você só vai conseguir saber o peso do ganhar quando você tiver o que você deu para você estar recebendo, né? Eu penso dessa maneira. Em nome dos pacientes, eu desde já agradeço sua disponibilidade. Toda ajuda, Fernando, é bem-vinda. Sem dúvida. Nós somos muito carentes não só de recursos financeiros, como nessa área do voluntariado de recursos humanos. Pois é, isso é muito importante. O nosso corpo de funcionários do hospital, para você ter uma ideia, é um dos que menos ganha dos hospitais que tratam com câncer. Então são funcionários realmente abnegados, e é isso que eu também gostaria de ressaltar. Os médicos que estão conosco, alguns há bom tempo, arrisco a falar, alguns 40 anos, entendeu? Que já trabalharam no Instituto por certa época, que o Instituto passou por dificuldade financeira, trabalharam sem receber, depois receberam, mas foram trabalhando sem receber, foram atendendo, porque sabem da importância da sua atuação como médicos, né? Então, isso é único. É isso que eu queria destacar. Muito bem. E Germano, desde 88 aqui, agora alçado ao cargo de secretário-diretor-geral, né, na missão de substituir quem ficou por tanto tempo, praticamente dessa época do seu ingresso, né? De 88 ali, 89. Exatamente. E há 54 anos conosco aqui, atualmente respondendo pela chefia de gabinete da presidência, o doutor Sérgio Siqueira Rossi, que já esteve aqui algumas vezes comigo nesse programa, um hábil contador de histórias, né, e uma pessoa que viveu esse tribunal mais da metade da sua existência. Nós estamos aqui no centenário. Explica pra gente, Germano, qual que é a atribuição, então, da SDG, da Secretaria de Diretoria Geral, que nesse espaço que nós estamos gravando o nosso programa, fica ali, ao lado, né, no meio, quem está na presidência, do lado direito, o Ministério Público de Contas, e imediatamente do lado esquerdo, o secretário-diretor-geral, né, na nossa sessão plenária, que o pessoal sempre está acostumado a ver. Mas qual é a atribuição do secretário-diretor-geral? Vou começar a aproveitar o seu gancho para falar da função de secretário das sessões. Isso. Então, são duas funções distintas, né? O secretário das sessões, a sua atividade de responsabilidade de preparo das sessões, desde a preparação para a inclusão do processo na pauta, onde nós conferimos todos os dados para que não haja falhas e não cause uma nulidade, né? E isso é feito pela SDG3. Nós temos a taquigrafia, né, que ela faz o apanhado do que foi discutido pelos conselheiros, né, do que os conselheiros falaram, e a SDG4 que cuida da jurisprudência, reúne aí as decisões e forma lá um cabedal de jurisprudência. Então, sob o comando da SDG ainda tem esses 3 setores, que são importantíssimos, porque sem eles não há, o julgamento não ocorreria. O julgamento dos processos aqui, nesse plenário, não ocorreria. Já vamos fugir do quadrado do regimento interno, né, porque as funções do secretário-diretor-geral elas estão lá bem definidas no regimento interno, e eu vou falar da atividade do secretário-diretor-geral. Veja a importância, Fernando, de que a mesma pessoa que está sentada aqui no plenário secretariando as sessões, possa também estar no comando da fiscalização. Ele acompanha os julgamentos e imediatamente ele comunica qualquer eventual mudança de posição do tribunal acerca de determinados assuntos. E ele o faz, recolhe o dado como secretário e ele
faz a transferência dos dados para a fiscalização como diretor-geral. Em alguns lugares há Em alguns lugares há divisão. Eu não vou saber especificar Sim. onde, mas em alguns lugares eu sei que há divisão. O secretário diretor-geral, eu acho que ele tem de fundamental, aqui, além de todas aquelas atribuições que constam do regimento, Fernando, ele é um elo de ligação entre o corpo diretivo do tribunal e os demais setores. Fiscalização, UDESP, até mesmo a administração. Sim. Você tem que fazer isso caminhar harmonicamente, Fernando. Eu acho que o principal característica do diretor-geral é tentar fazer com que o tribunal funcione harmonicamente. E isso está nos meus objetivos desde que eu fui indicado para o cargo e tendo assumido agora no dia 1º de fevereiro desse ano. Fernando, eu fico até feliz de ter sido muito bem recebido nas regionais, porque a gente imagina que depois de 35 anos de tribunal você vai ser conhecido, você vai chegar nas regionais e as pessoas vão saber quem você é. Mas eu fiquei escondido no gabinete do Dr. Renato por 23 anos e quando eu cheguei às regionais, pouca gente eu conhecia. Estou para dizer que não tem 5% dos funcionários das regionais e das DFs também, tá? Eu fico falando das regionais porque foram as visitas que eu fiz logo mais longas, né? Eu fui também nas DFs muito rapidamente, vou passar em todas elas, né? Vou renovar a visita para fazer uma visita de maior profundidade, né? De realmente conhecimento das pessoas. Então, as pessoas sequer imaginavam, quer dizer, de onde vem o Germano, né? As pessoas se surpreendiam, entrou em 88, ficou 9 anos na fiscalização. Aí tem gente que, na surpresa, né? Foi pego de surpresa quando tem menos tempo na fiscalização do que eu fiquei lá atrás. Entendeu? Pouca gente sabe que eu tinha ido para a SDG e fiquei 4 anos assessorando o Dr. Sérgio, onde eu adquiri uma experiência, uma vasta experiência como contador de história. Dr. Sérgio, eu vou contar uma história que quando ele me levou para lá, o primeiro processo que ele me passou de exame prévio digital, nós perdemos aqui no plenário. E ele chegou na sala e falou assim: Sérgio, pelo amor de Deus, você como centroavante não vou marcar nenhum gol. Depois não perdemos mais nenhum, mas o primeiro nós perdemos. Não faz mal, mas deu para entender. Então, mais ou menos é isso. E coordenar a fiscalização, Fernando, é uma atividade que não dá para ser exercida sem os 2 diretores de supervisão, o Paulo e o Alexandre. Sim. Na verdade, quem comanda mesmo a fiscalização com pulso firme, com conhecimento de causa, né, com capacidade técnica, com capacidade profissional, são os 2 diretores de supervisão. Ao longo desses 2 meses, tive uma convivência maravilhosa com eles. São pessoas que entregaram de si para mim como diretor-geral, entendeu? Para fazer que isso dê certo. São amigos de longa data, né? Eu os conheço há bastante tempo. Então, aliás, tenho somente agradecer a eles e a todos os diretores, né? O que eu falei para você, fui muito bem recebido e encontrei no tribunal um corpo técnico altamente qualificado. Isso precisa ser dito. Quando nós estamos no gabinete, trabalhando com estudo de processo, para que o conselheiro traga o seu voto, a gente não tem a noção do que hoje está por na época, Fernando. A gente recebia o quadro orçamentário, e quadro orçamentário é quadro orçamentário mesmo, uma planilha desse tamanho. Literalmente. Isso. E com as notas de empenho, qual era o trabalho do auxiliar de fiscalização? Maquininha de somar as notas de empenho para ver se batia com Tem que bater. o quadro. Então evoluiu muito o tribunal. O DESP, né? Evoluiu muito tecnicamente, evoluiu muito tecnologicamente. Aí agradecer também a DTI, né, na pessoa do seu diretor Fábio, dos diretores Vaz e Davi, né? E eu preciso, na verdade, Fernando, o tribunal mudou muito, mudou para melhor, e a gente tem que agradecer a todos que trabalham aqui, que fizeram suas carreiras aqui. Eu disse nas regionais, e acredito muito nisso, Fernando, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o tribunal que mais entrega em termos práticos para a população. Nós comparecemos e nos orgulhamos disso em todos os órgãos
pelo menos uma vez por ano. Até quando isso vai ficar, nós não sabemos, porque as demandas vão aumentando. De repente aparece uma lei em que o legislador, sem nos consultar, enfia lá que tem atribuição do Tribunal de Contas de fazer alguma coisa. O corpo técnico, ele não é grande, somos 3.000 e tantos órgãos, né? 3.200, mais de 3.200 órgãos para fiscalizar, trabalhando na área finalística, cerca de 770 funcionários, servidores, desde o auxiliar até os diretores de departamento, Fernando. Isso sem contar aí toda a rede de apoio da própria SDG, isso sem contar os funcionários do DGA, né? Que permitem que o tribunal desenvolva as suas atribuições, cuidando de toda essa estrutura que a gente utiliza, né? E isso sob o comando bem exercido, né, do Malek. E eu brinco muito, né, de uma maneira, quando o Dr. Sérgio estava na STG e com o Malek, e agora com a liberdade que temos, Germano, é que vocês são síndicos do tribunal. É verdade. Porque quem está olhando tudo, quem está vendo tudo, tanto da parte administrativa, que é o caso do diretor Carlos Malek, bem como você nessa área da fiscalização, que é a nossa atividade fim, né? Cuida para que tudo aqui esteja funcionando e o outro cuida para que as pessoas estejam atuando naquilo que tem que atuar, né? Eu brinco que é um síndico. Eu vou chamar o síndico, né? Já dizia o poeta. Eu acho que eu estou indo bem nessa condição de síndico, mas pela confiança, porque quando você é indicado para um cargo desse, né, você precisa contar com o suporte tanto do pessoal que você vai comandar, quanto dos seus comandantes. Uhum. E eu fiquei muito feliz de saber que unanimemente, olha só, consegui falar. Unanimemente é difícil. Os conselheiros, mas então eu contei com o suporte de todos eles, fui a cada um agradecer, né, a indicação e recebi de todos uma tarefa árdua que a gente fala aqui na brincadeira, eu levo isso de forma bem leve, mas é uma responsabilidade enorme, Fernando. Sim. Veja que nós estamos fazendo agora os ciclos de debates, né? Fomos a Presidente Prudente, reunimos lá 59 municípios e estamos falando de receita de 50 bilhões, né? E fomos lá falar para presidente de Câmara, fomos lá falar para prefeito e fomos falar para cada um dos funcionários que lá estiveram para ouvir sobre os temas, né? Repasses ao terceiro setor, IGM, nova lei de licitações, vedações de último ano de mandato. Vedações de último e até um pouquinho falar sobre câmaras, né? Sim. As câmaras municipais, que acabou sendo o tema que me incumbiu falar. Então, a importância do tribunal é muito grande e a função do diretor-geral é ter uma noção macro do funcionamento, Fernando. A gente sabe que lidar com pessoas é a parte mais complicada do trabalho. Exatamente. De quem tem 35 anos aqui no tribunal, óbvio que tem muita coisa que eu tenho que aprender, mas no macro do trabalho a gente sabe exercer. O que falta? Falta tempo. Quando falta tempo você precisa aprender a delegar e confiar nas pessoas, entendeu? Mas é um baita desafio. Estou contando com todos os funcionários plenamente e até hoje não tive nenhuma dificuldade, Fernando. Isso, eu fico muito feliz por isso. De não estar tendo dificuldades, de estar tendo respostas prontas dos servidores do tribunal de qualquer setor. Então, para fugir do regimento, porque qualquer um pode lá ler quais são as funções do secretário-diretor-geral, né? Eu quis dar esse contorno, né, de como eu me vejo como secretário-diretor-geral. Agora, a gente já se caminha para o final desse nosso papo, o tempo passa muito rápido, Germano. Eu queria que você fizesse um retrospecto, assim, olhando, né, do Germano que entrou lá em 1988 para o Germano que está aqui na cadeira de STG em 2024, no ano que nós completamos o centenário do nosso tribunal, esse resumo dessa evolução. Nós estamos indo bem para esse centenário? Nós estamos amadurecidos, corpo técnico cada vez melhor, observando, atentos aos problemas da sociedade para que nós possamos cobrar do gestor público. Nós temos a tecnologia que hoje nos ajuda, como você disse, era uma planilha, um quadro orçamentário. Hoje o input de dados é violento,
né? Tem um calendário de obrigações que os jurisdicionados têm que cumprir. Não tem desculpa para o gestor público se esconder em era de tecnologia, de falar isso aqui é uma vírgula que estava errada, isso aqui não é um 3, é um 9. Hoje não existe isso. O que nos leva a completar esse centenário? Como é que você fecha essa observação toda sobre esse período que nós vivemos? Bom, eu vejo o tribunal... E não só, desculpe, o tribunal pedagógico, né? A escola de contas, nós tínhamos aqui, antes de 2004, primeiro ano que o doutor Renato foi presidente, em que eu estava, ele já tinha sido antes. Nós tivemos aqui tínhamos aqui a coordenadoria de capacitação e aperfeiçoamento, com a doutora Prazeres, e ela falou, olha, eu tenho uma proposta de transformar isso aqui numa escola. Eu falei, bom, Prazeres, tá bom, eu venho aqui, estou chegando agora nessa cadeira, primeira vez também, mas vamos levar para o presidente. O doutor Renato, nas 2 primeiras semanas, ele não me chamou. E eu não queria incomodar o presidente, entendeu? Então estava lá na cadeira, estava fazendo a rotina do trabalho do GTP, que eu já falei, o serviço a gente sabe fazer. Aí um dia eu marquei uma audiência com ele, e foi engraçado, porque eu falei, doutor, o senhor não me chamou para a audiência. Ele falou, você não subiu? A porta está sempre aberta. Eu falei, então, eu gostaria de saber o que o senhor pretende, como o senhor vê a minha atuação. Ele falou assim, o dia que eu falar o que eu quero de você, eu te limito. Eu quero que você vá lá desse trabalho. Eu falei, então, aproveitando... Já que estamos falando disso... Podemos criar a escola de contas. Ele falou, olha, Germano, eu não sei como funciona isso, mas vamos estudar. E se for viável, vamos fazer. E aí, em 2004, a gente foi a algumas escolas de contas, né, visitar para ver o funcionamento e implantamos a escola de contas. Em 2004, demos o ar de criação, né, fizemos uma resolução para criar. E olha onde nós chegamos, um catálogo de curso que eu hoje, não vou nem arriscar dizer quanto curso, mas é uma infinidade de cursos à disposição dos jurisdicionados. É o Tribunal de Contas cumprindo o seu papel didático e pedagógico. Eu não sei se sabe, Fernando, eu acho que muita prefeitura, muito órgão público, erra não por maldade, erra por não saber. Sim. Mas ele não percebe que o tribunal está aqui para ajudá-lo. Não sei se você sabe que nós já tivemos uma sala aqui de atendimento. De prefeitos, sim. Quem é que fazia esses atendimentos, Fernando? Eram os diretores. Cada dia um diretor encarregado de sentar lá para responder por que acabou. Falta de demanda. Sério? Falta de demanda. Não tinha interesse? Então, pouca procura. O Tribunal de Contas sempre esteve à disposição do seu jurisdicionado para que ele acerte na administração. Não é só através dos julgamentos aqui. Germano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. O tempo é curto, mas como eu faço com todos os meus convidados, eu peço para voltar. E você, eu tenho uma questão muito fácil, que se você não voltar, eu vou buscar. Você que acompanhou até agora, você quer saber, né? Quer saber aonde que é o bairro que a gente mora, o melhor bairro de São Paulo? Vocês sabem aqui, minha equipe sabe, que eu só falo desse lugar. É lógico que é a Moca, Belo. Isso aí, Fernando. A gente faz um lá. Podemos, né? Sim. Lá no Juventus, claro lá no sim. Largo São Rafael, tem tantos lugares bacanas, no Parque Sabesp. Nós podemos fazer tem tanta gente da Moca, outra Inconfidência. No campo do Juventus aos domingos. No campo do Juventus aos domingos. Tem tanto moquense nesse tribunal que dá para abrir a 21ª unidade regional, a unidade da Moca. Vamos nos empenhar para tanto. Vamos nos empenhar para tanto. Germano, obrigado, meu cara. Eu que agradeço Fernando, agradeço a toda essa sua equipe. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E para você que está nos acompanhando até agora, também fica o meu agradecimento. E claro, se quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acesse o nosso site tce.sp.gov.br e siga-nos também nas redes sociais. Até o próximo programa.